Olá, eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV. Depois da incrível cobertura da APA Show, estamos retomando os episódios quinzenais do nosso podcast. E a gente recomeça recebendo o Bruno Busquet, presidente do Popeye Brasil, membro do Conselho Global da Shop Association e consultor experiente, acostumado a ajudar grandes empresas a construir estratégias de relacionamento, seja mapeando a jornada do consumidor através de dados, seja incentivando um raio-x dos métodos internos. Afinal, tão importante quanto entender os movimentos do cliente é manter um olhar atento para a cultura da empresa, que é essencial nos processos de transformação. Em vez de ser um muro intransponível para a mudança, a cultura pode ser sim uma aliada na evolução das empresas de varejo. Mas vamos ser sinceros, mudar o mindset dentro de uma empresa não é tarefa fácil. E segundo o Bruno, tem tudo a ver com o jeito que a empresa quer ser percebida. O Gustavo Carrer quis saber se o primeiro passo seria mudar o perfil dos colaboradores para profissionais que fossem mais hábeis, por exemplo, na leitura de dados. Antes de imaginar um profissional, a gente tem que começar a não pensar separado. Então, você começa a mudar a cultura da empresa com o foco realmente no que o cliente deseja, que é o CX, objetivamente, sabe, o que ele quer, sabe, o que ele deseja, o que ele tem de expectativa. Porque ninguém hoje mensura a expectativa que o cliente tem sobre um produto, sabe? Qual é a expectativa dele, né? E a gente entrega essa expectativa. Ponto. Aí, se você pensar que as empresas, as indústrias, os varejos ainda pensam separado as estratégias, você precisa mudar a cultura. Quando eu faço consultoria, gente, e eu faço consultoria de jornada, O2O, essa construção de arquitetura de experiência, o mais difícil não é implementar os métodos. O que é mais complicado é a cultura. Por quê? A maioria das empresas tem aquela cultura que ela exporta, né? Aquela cultura matricial, e cada departamento acaba tendo a sua cultura de análise, seja lá de qualquer métrica. E aí com os objetivos únicos de uma companhia, mas que afunilam para os objetivos departamentais. Então, assim, antes de ter o profissional, cara, todo mundo está pensando na experiência. Quem está no back-office ou quem está no front está pensando nessa experiência. Quem está pensando nos fornecedores que vão entregar o valor para ele, vão construir isso de melhor receita, está pensando na construção de venda também. Então, esse relacionamento vem de uma cultura. E se você conseguir mudar a cultura, e isso não é rápido, mudar a cultura, aí sim você vai perceber que vão surgir profissionais dentro da própria empresa que têm essa ideia de ligação, de leitura de dados. Porque a gente tem vários especialistas e analistas dentro do varejo, vários especialistas e analistas dentro da indústria. A gente tem isso. Mas ninguém diz para ele como, porque a principal dificuldade de uma área de business intelligence, por exemplo, é integrar todos os mindsets de uma companhia num tipo de relatório só. Então, pensa que antes do profissional precisa ter uma mudança de cultura e de como a gente, como empresa, como varejista, deseja se relacionar de dentro para fora e de fora para dentro. Eu acho que a necessidade de construir essa cultura reforça a importância de você ter lideranças. E à medida que a empresa cresce, você precisa desenvolver as lideranças para que consigam conduzir vamos dizer, esse modelo de percepção, não, de maneira como quer ser percebido pelo cliente, né? E pensando aqui, né, na sua colocação, que talvez a chave desse desenvolvimento esteja nessas lideranças. É difícil você pegar uma empresa com mais de 50 anos que não modelou a proposta de valor dela durante esse período. E aí, sendo uma empresa familiar, é mais complicado, por isso que existem especialistas em gestões de sucessão, e a gente sabe disso. Tava com isso na cabeça. Você tava falando, desculpa de interromper, cara, mas você tava falando, eu tava falando assim, primeira coisa que me veio na cabeça foi sucessão familiar, entendeu? E é um grande problema no Brasil, tá? É um grande problema. É um grande problema no Brasil, mas existem especialistas muito bons mesmo, que fazem sucessão familiar. Mas, assim, ela precisa se modernizar. Por quê? Produtos mudam,
clientes mudam, relacionamentos mudam. E o que é a mudança? Não é da liderança fundadora ou dos sócios. É o mindset de liderança colaborativa, de novas gerações, de novos entrantes, de experiências galgadas no mercado. Quantas vezes a gente viu vários empresários achando que estava contratando um profissional sênior demais, que foi CEO de outras companhias e que chegou lá, que quis mudar algumas coisas de acordo com a experiência deles no mercado, mas esbarrou na cultura de não mudança. E aí, cara, você contrata aquele cara mais valioso para dentro da tua empresa, só que ele vira um pato vermelho, que daqui a pouco todo mundo quer derrubar ele. Tem um monte de gente querendo ser pato vermelho no sentido de mudar mesmo, de direcionar os outros patos, de fazer as coisas acontecerem, mas esbarra em um monte de problemas, primeiro, de relacionamento societário, problemas de vaidade e ego profissional, problemas de gestão de uma empresa. Então, são muitos outros fatores que vão fazer essa mudança. Eu já vivenciei isso profissionalmente também, saber, e eu concordo plenamente com você. E quando eu estou olhando aqui, pensando, cara, e quando a gente fala de empresas internacionais, quando a gente fala de multinacionais, então, em que você envolve diferentes culturas, então, e você quer implementar, e aí você tem varejos, seja na indústria ou no varejo, enfim, você tem culturas completamente diferentes, e a gente tem aqui vários exemplos de varejistas de outros países que vieram para o Brasil e que sofreram um montão aqui no Brasil. E que foi vendido. E que foi vendido, e que tentaram integrar, e que tentaram fazer, enfim, e que, óbvio que nunca é um problema, óbvio que são várias coisas juntas e que te levam a um caminho, mas esse, para mim, sempre foi um dos fatores que mais impactaram. Eu vou te citar uma frase de um presidente dessa empresa aí que você falou que foi embora, que é a maior do mundo aí. Foi presidente, né? O Hector Nunes. Uma vez eu estava batendo um papo com ele, fazendo um papo de CEO com ele, e ele estava na ReHap já, e eu fiz várias perguntas, você sabe, você me conhece, eu gosto de provocar. E aí ele foi categórico e falou assim, ó, eu aprendi a me preocupar com o que eu posso resolver. O que eu não posso resolver, não vou me meter. É um pensamento que eu tenho? Não. Não. Eu sou inquieto. Mas, falando dessa mistura cultural, de uma empresa global, em que, cara, você precisa adaptar, mas não pode adaptar, ou você precisa fazer isso, mas não pode fazer aquilo, e tem vários muros que te impedem de fazer alguma mudança, o profissional, seja pato vermelho ou não, ele decide se preocupar realmente com o que ele consegue mudar. Mas do mesmo jeito que teve essa que saiu, você tem francesas, né? As francesas que deram certo, vamos chamar de deram certo, ou nesse momento estão dando certo. E a gente pode fazer um paralelo também com a indústria automobilística, né? Você tem fábricas que ficaram mais de 50 anos no Brasil e que abandonaram recentemente, e outras que chegaram depois e estão indo muito bem, né? Não, você sempre tem histórias de sucesso e não sucesso, óbvio, sempre, né? Mas esse é um tema para mim, Gustavo, super relevante quando a gente fala no que a gente está falando de transformação, que é o que está acontecendo, né? O quanto a questão cultural é importante na transformação de uma empresa, seja para o caminho que ela quiser seguir, entendeu? Talvez a gente volta para a velha máxima do Darwin, que vence, não é o mais rápido, não é o mais forte, o que tem a maior capacidade de se adaptar, né? Talvez seja... Talvez não, Gustavo, é isso. É isso, mas eu não digo com velocidade, eu digo com sabedoria, pensando lá na frente. Porque às vezes o mais rápido, e a gente viu isso na pandemia, falando de transformação digital, já falando de transformação digital aí do varejista, que era só ter uma plataforma de venda na internet. E não é. Claro que não é. É claro que não é. Gente, eu fiz campanhas 360 para inúmeras empresas. Eu fiz campanha para uma 360 para uma empresa nacional que está em mais de 80 países no mundo. E quando a gente lançou o filme dela da campanha promocional, 80% das interações nas redes sociais eram reclamações de outros países sobre venda, sobre
contato, sobre falta de relacionamento. Mais de 80 países. Então, não é que só as multinacionais erram não entendendo a cultura. Os brasileiros também, quando vão para fora, erram não entendendo a cultura. Como oportunidade de negócio, não como oportunidade de relacionamento. E aí, mais uma vez, não se cria venda recorrente sem relacionamento, entendendo. Sabe aquela coisa bem antiga, tá? E eu falo antiga porque no outro dia eu estava fazendo essa mentoria para essa empresa. Aí eu falei assim, sabe aquela história, a pessoa era de mídia, tá, gente? Era de mídia e de performance. Sabe aquela história da mala direta? Aí as pessoas falam pra mim, o que é mala direta? E não é que, cara, tudo bem, ela tem 25 anos, mas Eu assim... perguntar se ela tinha uns 15 anos, tá? Mas assim, eu quero dizer, assim, a inovação, Schopenhauer falou isso, que você tem que ver e transformar, mas assim, a inovação não é só você criar alguma coisa nova, mas é transformar o que já existe. E CRM é a transformação da mala direta, da comunicação, da caderninha, de tudo isso. Então assim, o subscription vem de tudo que você vinha de relacionamento, de outros produtos e serviços que vinham anteriormente. Então tudo isso vai se adaptando. Mas com sabedoria, né, Gustavo? Não precisa ter velocidade. Você não precisa atirar pro metaverso agora. Quem quer falar de metaverso? Vamos tirar pro metaverso? Vamos com o quê? Sabe? Só vamos? Só vamos? Tinha uma propaganda bem antiga, bem antiga mesmo, gente, que falava sobre um varejista alimentar, que falava assim, ó, a moda agora é chuchu. Aí todo mundo corria pro mercado para comprar chuchu. A moda agora é melancia. E todo mundo corria agora para fazer e comprar melancia. Esse varejista está crescendo cada vez mais, tá? Comprou outras redes e está crescendo muito. Mas isso tem mais de 20 anos. Só que às vezes a mentalidade dos estrategistas, eu vou colocar aspas aqui, de companhias e varejistas, é seguir a demanda, sabe? Tipo, seguir a boiada. A moda, né? Tem que fazer isso, todo mundo faz. Tem que fazer aquilo, todo mundo faz. Sem muitas vezes entender, né, Bruno, o conceito, ou se naquele momento é o momento da empresa entrar nisso, né? E eu até entendo, Gustavo, que a correria é pelo resultado, tá? Eu não vou questionar isso. Eu entendo. Mas é muito mais barato você fazer uma vez bem feito do que fazer 3 errado. E assim, eu vi uma notícia dessa semana da volta dos cartazistas, né, numa rede famosa aí. Um cartazista é aquele que pinta o cartaz, ao invés de usar uma impressora, você pinta o cartaz à mão, né? E dá aquele toque de recência, né? Pô, isso aqui é um negócio realmente que é temporário, porque não foi uma impressora, foi um ser humano que escreveu, quer dizer, tipo, o gerente chegou, abaixa o preço do chuchu, né? Como é que faz essa transição, Bruno? Porque é realmente difícil, né? O cara parar de pensar em tabloide, cartaz pintado à mão e pensar em app e cashback, cara. Mas por que ele tem que parar de pensar em tabloide para ir para o outro? Eu fico pensando assim, sabe? Tipo, experiências que funcionam nesse relacionamento devem ser ampliadas e melhoradas. Vai otimizar melhor o relacionamento e vai gerar mais receita e conversão nesse relacionamento a tecnologia, vamos para esse caminho. Não vai fazer isso é o CRM de antigamente. É aquele senhorzinho que tinha a quitanda, que sabia o nome de todo mundo, sabia o aniversário de todo mundo e que ofertava aquilo que as pessoas sabiam, porque ele comprava e porque tinha 200 clientes só, não tinha 200 mil. Então, o que é otimizar a tecnologia e os dados em prol desse relacionamento? Não estou deixando de falar de resultado. Não estou deixando de falar de 3 pontos importantíssimos, tá? Que é estoque, vendas e margem. Não estou deixando de falar isso. São pontos fundamentais, métricas fundamentais que tem que estar em qualquer mapa, tá? Para isso, a partir dali, fazer as estratégias de arquitetura desse relacionamento. Porém, o que acontece? Você muda um pelo outro. Você não amplia. E quando eu falo assim, olha, o cliente está dando valor para o cartazista,
Talvez seja a narrativa. E a narrativa tem poder. Mas onde é que o desenvolvimento humano está apontando? Nas coisas mais pessoais, nas coisas mais handmade, nas coisas mais relacionais na cara um do outro. Ao mesmo tempo que os KPIs de digital performance estão mudando. Eu quero personalização, eu quero o meu jeito de ser, eu quero co-construir com você. Como é que você pega toda essa massa de cada tipo de negócio para cada tipo de público e transforma isso em uma estratégia tangível, que seja atingível, que seja ali sustentável e de qualquer maneira, e principal, colaborativa, tanto da galera interna quanto do teu ecossistema de comércio, de vendas, de tudo isso. Exemplos bacanas assim que eu acho que talvez capturam isso que você está falando. Eu gosto muito de comer no Pret-a-Manger, né? Quando a gente faz aquelas missões para Nova York, né? Pô, eu ia falar, eu gosto de comer aqui na padaria e tal, o cara gosta de comer no Pret-a-Manger em Nova York, entendeu? Pô. É mais barato, por exemplo, que o Starbucks e tal. E eles têm uma comunicação com o cliente fantástica. Por exemplo, você olha de manhã, logo que você chega, você vai olhar a gôndola deles de comida, ele vai ter uma ruptura. E aí você, como é que você comunica bem uma ruptura? Eles vão lá e colocam um cartaz escrito à mão, bem escrito, lógico, assim, olha, o nosso produto está fresquinho, sendo preparado fresquinho para você. Por isso que ainda não tem nada nesse espaço. Né? Então ele está falando assim, olha, não é uma comida de ontem. Né? Aí você vai num outro, está escrito assim, nós não tem overnight food, quer dizer, eles não deixam comida de um dia para o outro. Aí você chega à noite, ele tem um cartaz assim, todo o alimento que não for vendido hoje será entregue para fundação tal. Coisas desse tipo, né? Que se não traduz na ipsilitris a cultura da empresa, mas comunica muito bem para os funcionários e para quem está consumindo essa visão, né? Essa visão que você acabou de dizer, de se preocupar com todos os pontos de contato. Tem um ponto aí para mim, Gustavo, que você comentou o seguinte, de nada adianta você achar que você vai fazer isso e ser isso se a tua equipe e os seus colaboradores, eles não sentem isso na própria empresa. Você nunca vai conseguir transmitir isso para o seu público, para os seus clientes e quem quer que seja. Então, ações como essa, como você disse, são importantes. Você tem que começar interno. Se você internamente você não conseguir fazer isso, você não consegue expor isso para o seu público. Seja pequena ou não. Seja pequeno ou não importa. Aí tem um negócio, Bruno, que fica para mim às vezes, você falou duas coisas que para mim são essenciais. Essa questão mais humanizada de tudo e uma questão mais colaborativa. E aí às vezes eu fico vendo, sei lá, propaganda, relatório de empresa, anual de empresa, e o que tem, o que falo, e aí na prática conversando com um colaborador, o outro, e não sei o quê, e aí tem um amigo meu que tem uma frase que eu acho boa, e aí eu pedir sua opinião mesmo. Você não acha que a maioria das vezes é muito cococó para pouco ovo? Assim, não dá para generalizar. Você vai pegar relatórios, vai pegar empresas que realmente é muito cococó para pouco ovo. Eu concordo. No relatório é lindo. No relatório é exatamente lindo. Mas tem uma coisa que é importantíssima, que vocês citaram, que é o profissional interno, sabe? Quando eu falo de profissional interno, é na valorização da tua equipe. E eu não estou falando só de remuneração, tá? A gente está falando de análise de recrutamento comportamental e de soft e hard skills, mas eu estou falando de potencializar os hard e os soft skills. Eu estou falando de coisas que, cara, 80% das empresas do Brasil não tem, que é um PDI simples, sabe? E que, assim, não é só ter o relatório, mas é ter realmente um acompanhamento dessa construção. O varejo, gente, sempre foi porta de entrada para muitos profissionais. Mas a gente tem uma cultura aqui no Brasil de não valorizar isso para um segmento de carreira. E aí o Gustavo falou que ele gosta de comer lá na Nova York, mas uma coisa que eu gosto muito lá, além de comer, inclusive tem um restaurante de porco lá em Nova York, depois eu indico para vocês. Mas assim, que eu gosto muito na NRF são as palestras de conteúdo que tem na NRF. E
E o que você mais vê são pessoas que hoje são CEOs de empresas de varejista lá, são grandes diretores que começaram de baixo. E esse exemplo não é multiplicado no Brasil porque não tem essa cultura de constância e valorização. Então você entende que depois, você como profissional, entende depois que certo patamar, você fala assim, cara, mas por que eu vou continuar aqui? Por que eu vou construir aqui? Por que todos os meus objetivos profissionais e de desenvolvimento não são atingidos aqui? E eu vou para outro tipo de mercado e vou construir outro tipo de relação. O que dá uma pena muito grande, porque a gente poderia ter grandes e grandes exemplos aqui no Brasil dessa construção, porque a gente tem profissionais incríveis aqui. E o que está acontecendo ultimamente, que não acontecia antes da pandemia, era muito difícil, é a troca, né, de cadeiras. Tem gente da indústria indo para o varejo e gente do varejo indo para a indústria. Porque veio com uma integração. A pandemia trouxe uma integração muito forte entre varejista e indústria. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem acompanhando essas performances e é muito difícil. É muito difícil a adaptação de uma empresa, de uma indústria totalmente planejada e construtiva, com metas e determinações bem claras, e você vai para o varejo, onde depende da opinião do líder, do sócio, do dono intuitivo, onde você não tem uma estabilidade de performance, sim, é dominado pela performance de vendas e a construção de números. Então, assim, tem grandes diferenças, mas que agregam para um profissional só ter essa estabilidade. Eu acho que dos dois sentidos, Bruno, nessa troca de profissionais, um agrega no outro tremendamente, porque para mim, claramente, são dois perfis, né? E aí, quando eles se misturam, um agrega o outro enormemente. Eu ia te fazer uma pergunta que você não acha que muito do que você disse agora faz sentido, porque a gente ainda tem muito varejo familiar no Brasil? Talvez seja a visão de estratégias diferentes, tá, Adriano? Porque assim, eu vou para a Alemanha, tá? Na Alemanha, mais de 60% dos varejistas são familiar. Na Alemanha, o principal varejista na Alemanha fatura 10 vezes mais do que o líder no Brasil, que é o Carrefour, num país de 80 milhões de habitantes. Então, não é a questão familiar, é a questão cultural. Voltar para o começo. Volta aí pro podcast, lá no início, gente. Mas assim, é a questão cultural, porque tem uma característica completamente diferente dos Estados Unidos, que não é diferente da Alemanha, mas que é diferente dos Estados Unidos, é que a gente tem muito varejistas com até 5 lojas. Muitos. Nos Estados Unidos não tem isso. Os grandes dominam e vão acumulando ali, as políticas são diferentes. Mas assim, não tem como comparar. Dá para comparar modelo de gestão, modelo de pensamento, mas não dá para comparar cadeia produtiva, não dá para comparar logística, ordem tributária, remuneração, leis trabalhistas, não tem como comparar nada disso. Então, aí são outros fatores. Mas a Alemanha é um grande exemplo de que o varejo familiar dá certo, incorpora, mas tem uma coisa importante. Qual é o fator decisório para vocês que aqui no Brasil um profissional vira CEO de uma companhia? Quero saber, dentro das empresas familiares, quem é o CEO? É sempre o fundador. O fundador. Ou o filho do fundador. O filho mais velho, o filho que se identifica. O maior acionista. Mas, né? Na Alemanha não, gente. Na Alemanha a gestão é muito mais profissional. Eles estão na cadeira de board, eles estão ali como presidente, chairman, mas eles não estão na liderança executiva. E quando eu falo de liderança executiva, é ter percepções de cadeia mesmo. Não só da experiência de construir do zero. E aí é que eu falo que a mudança cultural faz diferença. Porque você hoje vê no Brasil, dentro dos varejistas alimentares diretamente, uma coisa que não acontecia há 10 anos atrás. Departamento de marketing funcionando. Hoje você vê o departamento de marketing funcionando. Antes não funcionava porque o departamento de marketing era o tabloide, era a ponta de gôndola, era isso, era aquilo. Hoje as novas jornadas trazem um departamento de marketing mais forte. Porém, contudo, entretanto,
A tomada de decisão ainda é do majoritário, da construção, dos 40 anos, dos 20 anos, dos 5 anos e isso tudo. O que é a liderança colaborativa? A liderança colaborativa é na construção desse valor. E valor de relacionamento mais conversão, mais receita. E aí, analisando assim, estoque, vendas e margem. Ô, Bruno, eu queria deixar um convite. Fala. A gente vai se encontrar na Euroshop ano que vem de qualquer jeito. A gente podia deixar Euroshop como um ponto para a gente fazer um podcast na Euroshop ou Ótimo. qualquer coisa do tipo para a gente falar da experiência da feira em si. Que para mim é uma feira que é muito legal e que acho que o varejo brasileiro conhece pouco ainda, a Euroshop, né? Exatamente. É uma pena, tá? Porque é uma feira de 3 em 3 anos e que tem muita coisa de tecnologia que sempre acaba aparecendo, porque o ciclo dela é longo, né? Então não é muito repetitivo, enfim, enorme, gigante a feira. E aí eu acho que vale a pena a gente deixar aqui algo para a gente mostrar, falar em fazer dessa experiência da Euroshop aí. Total. A gente pode fazer um Descobrindo o Euroshop, ou seja lá como for, a gente pode fazer. Quem não sabe o que é Euroshop, gente, ou já ouviu falar, não tem a imensidão. Se vocês acham que a APAS é gigante, que é o maior evento, a Euroshop são 5 APAS, são 17 pavilhões. Super segmentada, né? Super. Você não pode ficar de fora. O varejista e quem trabalha, não é só o varejista por si só, mas quem trabalha com o varejista não pode ficar de fora do Euroshop. São de 3 em 3 anos e o ciclo é longo, como o Adriano falou, e precisa estar lá para conhecer. E visitar lá o stand da Wave para poder entender melhor, entender como é que vai fazer esse tipo de oportunidade, né, Adriano? Verdade, a gente vai estar com o stand lá. A gente está lá sempre no Euroshop, mas aproveitando já que vocês a gente tem um stand lá e a gente vai estar lá, legal. E pode tracionar também, quem quiser viajar, pode viajar com o Popeye. O Popeye sempre é a maior caravana de brasileiros. A gente junta indústria, fornecedores e grandes varejistas do Brasil. Então, assim, quem quiser viajar e conhecer melhor, esse ano é especial. A gente vai para Düsseldorf, na Euroshop, e depois vai para Paris, visitar o varejo de Paris. Então tem muita oportunidade de conhecimento aí, além dos conteúdos e palestras que a gente do Popeye lá constrói junto, para todo mundo evoluir nesse segmento. Ô Bruno, mas para acabar eu preciso te fazer a nossa perguntinha final. O que o varejo ensinou ao Bruno Busquet? Me ensinou que nunca existiu normal. O varejo me ensinou que a transformação do dia a dia é no olho, é na construção desse relacionamento, é na oportunidade versus a oferta, é na tangibilização do que é intangível, é fazer com que as coisas aconteçam de maneira rápida e fluida. O meu desejo e o que eu quero mais aprender com o varejo é realmente oportunizar que tudo seja uma coisa só. Físico, digital, estoque, venda, relacionamento, entrega. Tudo numa única plataforma. Não importa qual seja o ponto de interação. É o que eu mais desejo para o varejo. Bruno, de novo, cara, super obrigado aí pela participação. Foi sensacional, cara. Muito inspirador, às vezes parece piegas, mas é verdade. Conversar com caras assim, que nem você, adorei. Super obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo da equipe. Gustavão, saudade. E olha só, tem novidade aqui no PDV. A gente inaugura hoje um espaço com dica de leitura, com direito a sorteio de livro pelo Instagram. A gente tá chique demais. Olá, eu sou Fernanda Vasconcelos, faço parte da equipe de planejamento e produção do podcast PDV. Eu tô sempre por aqui nos bastidores, mas hoje eu vim para frente do microfone para a estreia de um novo espaço, Dica de Leitura no PDV. A ideia é a seguinte: ao final de cada episódio, um convidado indica um livro que seja relevante para os profissionais de varejo e, junto com a indicação, já passa a bola para um colega trazer a próxima dica. Então eu vou começar essa corrente. A minha dica é o livro Mulheres do Varejo, uma obra que reúne 50 coautoras, profissionais que fazem parte da história do varejo no Brasil.
O livro dá um panorama do setor através da trajetória dessas executivas e, principalmente, amplia a consciência sobre os desafios das mulheres na área, um passo importante em busca de mais equidade e respeito. A boa notícia é que a gente vai sortear um exemplar do livro Mulheres do Varejo entre os ouvintes do PDV no perfil do podcast no Instagram. Corre lá para participar. @por dentro do varejo. E para finalizar, deixo o convite para Sandra Takata, uma das coautoras do livro e atual presidente do Instituto Mulheres do Varejo, para participar do próximo episódio do podcast com a sua dica de leitura no PDV. Um abraço e até mais. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!